Agora, por favor, vamos para Efésios, capítulo 5. Vamos ler o versículo 27. Para apresentar a si mesmo, Efésios 5, 27. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ainda, por último, Filipenses, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vamos orar. Bendito Deus, querido Pai, é no maravilhoso nome do Teu Filho Jesus que nós nos encontramos aqui reunidos. Pedimos ao Senhor que, pela Tua infinita misericórdia, o Senhor possa nos conduzir nesta palavra, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos de uma maneira muito especial nessa noite, para que possamos ler esses textos, podendo tocar o Senhor de uma maneira muito especial, como também Tua palavra possa penetrar pelos nossos ouvidos e atingir de maneira gloriosa o nosso coração. Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa nos dar um tempo especial aqui diante do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que tem aqui, nesse capítulo 22 de Apocalipse, nessa primeira frase que vemos no versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Nós sabemos que este capítulo é a conclusão de toda a Bíblia. Existe algo muito especial no conteúdo dessa frase. Nós precisamos ler esta frase, embora ela seja tão curta, mas eu quero dizer para vocês que mesmo sendo uma frase aparentemente tão pequena, ela é uma frase de um extraordinário significado. Então, o que significa que nós precisamos ler essa frase bem devagar. O Espírito e a noiva dizem, vem. Agora, observe bem só a primeira parte dessa frase. O Espírito e a noiva. A grande pergunta que nós precisamos fazer dentro disso é: como tem sido este relacionamento entre o Espírito e a noiva? O que realmente implica para nós o significado real desta frase? Não aqui dentro do contexto de Apocalipse, mas que dentro desta realidade daquilo que é o livro de Apocalipse, dentro da consumação de todas as coisas, qual é o peso que essa frase tem na minha vida hoje? Será que nós realmente compreendemos o verdadeiro papel, o verdadeiro ministério do Espírito Santo? Qual é o verdadeiro significado disso na minha vida? Aquilo que ele foi enviado para realizar na igreja. Aqui nós estamos lendo Apocalipse na sua consumação. Aqui nós estamos vendo a conclusão deste livro, e vendo essa frase, nós podemos ser até triunfalistas, podemos até estar cheios de euforia, mas será que nós compreendemos a grande responsabilidade, ou por que não dizer, não só em termos de responsabilidade, mas em termos de glória, o que significa essa frase na minha vida? A igreja e o Espírito. O Espírito e a igreja. Meus irmãos, eu quero dizer uma frase aqui. E na medida que o Senhor nos permitir estar juntos em torno destes textos, eu quero enfatizá-la.
1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, não precisa ler, apenas vou citar. Como também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Esses textos, eles dão ênfase ao dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os nossos corpos, eles serão transformados de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis. O que alguns chamam de a vinda, a parousia, a vinda do nosso Senhor. Outros comumente chamam este acontecimento como o arrebatamento da igreja. Então esses textos descrevem o arrebatamento da igreja. Porém existe algo prático sobre isso e que precisa ser enfatizado. Antes do Senhor arrebatar os nossos corpos, antes do Senhor nos arrebatar, e os nossos corpos corruptíveis forem transformados em corpos incorruptíveis, existe algo que o Senhor vai arrebatar antes. Ele vai arrebatar os nossos afetos. Antes que nós experimentemos, naquele grande acontecimento, a transformação final do nosso corpo, nós estamos experimentando uma transformação de caráter hoje. Uma transformação de vida. Uma conquista de afetos. Eu preciso dizer isso para vocês. Hoje o Senhor, Ele está conquistando definitivamente os nossos afetos, a nossa vida. Então ninguém, ou por que não dizer, nenhum de nós, podemos imaginar que passaremos por este grande acontecimento se não soubermos o que está acontecendo agora na nossa vida. E se não estiver acontecendo na sua vida, então não se iluda, que você não estará incluído nesse grande acontecimento. O grande acontecimento não se dará naquele dia apenas. O grande acontecimento está se dando hoje nas nossas vidas. Quer que eu te dê um exemplo sobre isso? Gênesis capítulo 22 tem aquele encontro de Eliezer com Rebeca. Você se lembra disso? Eliezer, aquele servo de Abraão, que foi em busca de uma noiva para o seu senhor Isaque. Você se lembra disso? Então, Eliezer, quando ele se encontrou com Rebeca, aquele encontro foi um encontro devocional, foi um encontro espiritual, um encontro que envolveu oração, um encontro que envolveu a soberania de Deus. Aquele encontro de Eliezer com Rebeca foi um encontro extraordinário. Não tem nada simples naquele encontro, tudo foi extraordinário. Todos os movimentos, todos os detalhes, por menores que sejam ali, precisa chamar a nossa atenção. E você vai ver algo que venha a simplificar tudo isso. Você vai ver que Eliezer procura tocar o quê? Os afetos dela. Primeiro, Eliezer conquista os afetos de Rebeca. Ele, quando fala do seu senhor Abraão, do seu senhor Isaque, ele está conquistando os afetos dela. Ele toma os presentes que eram de Isaque e ele dá a ela, ele adorna ela. Ele não está chamando atenção para si, ele está chamando atenção para o seu Senhor. E você sabe que tudo isso é uma tipologia cristã. De maneira que, quando Labão diz para que Eliezer ficasse com eles e ali tivesse um grande banquete, o que foi que Eliezer disse? Não. Eu tenho urgência. Eu tenho urgência. Eu não me assentarei e não comerei até que eu cumpra aquilo que eu vim fazer. E aí a família coloca uma outra alternativa. Nós precisamos de um tempo com a moça. Nós precisamos de um tempo. Então eles propõem um tempo para a moça. Ele disse, eu não tenho tempo. Eu preciso voltar e cumprir aquilo para o qual fui determinado.